Olá, hoje o nosso papo é sobre oração, sabe? Algo que, de uma forma ou de outra, todo mundo conhece. Só que a gente vai mergulhar nisso por um ângulo bem diferente, talvez até surpreendente, o da Cabala. É uma perspectiva que pode de verdade virar de cabeça para baixo o jeito que a gente encara nossas preces. E vamos começar com aquela pergunta que, vamos ser sinceros, muita gente já se fez, né? Poxa, tanta gente orando o tempo todo, por que o mundo não parece melhorar? É uma pergunta super válida e que é o ponto de partida de tudo que a gente vai ver aqui. E é exatamente essa sensação, né, de que as preces parecem que não são respondidas. Só que, para a Cabala, o X da questão pode não estar na resposta, mas na própria pergunta que a gente faz. E aqui já vem a primeira grande virada de chave. A questão central não é se alguém está ouvindo do outro lado. A verdadeira questão é o que de fato é uma oração. Pensa bem, a falha talvez não esteja no destinatário, mas na própria mensagem que a gente está mandando. Bom, para a gente poder entender essa proposta nova da Cabala, primeiro a gente precisa olhar para como a oração funciona na cabeça da maioria das pessoas. Aquele modelo mais tradicional, sabe? E como é que é esse processo? Geralmente é assim, ó. Acontece uma coisa ruim. Aí o que a gente faz? Pede para uma força maior intervir, mudar a situação, tirar aquele problema da frente. Para quê? Para a vida voltar a ser confortável. É um ciclo, né? Totalmente reativo. A fonte que a gente está analisando coloca isso de um jeito bem direto, sem rodeios. No fundo, bem lá no fundo, o desejo é que Deus me sirva. É forte, né? A motivação, mesmo que a gente não perceba, é que o universo se molde ao nosso querer, ao nosso conforto. E a conclusão disso é bem forte. Essa abordagem toda se parece muito mais com uma tentativa de suborno, uma barganha, do que com uma conexão de verdade. E, segundo essa visão, simplesmente não funciona. E por que não? Porque no final das contas, não muda nada em quem está fazendo a prece. Ok? Então agora a gente vai para a virada de chave. A Cabala chega com um ponto de partida completamente diferente. Um que literalmente muda todas as regras do jogo. E o princípio central é este aqui: a atitude do Criador não muda. Ponto. Ela é sempre e unicamente boa. Só essa ideia, se a gente parar para pensar nela, já bagunça todo o nosso coreto. A consequência disso uau, é radical. Porque se a fonte de tudo é sempre boa, então tudo que vem dela, ou seja, todos os eventos da nossa vida, também são, na sua essência, bons. Então, peraí, o problema não pode ser o evento. O problema tem que estar em outro lugar, na nossa percepção. E essa comparação aqui, olha, resume tudo perfeitamente. De um lado, a gente tem um modelo comum, o problema está lá fora e o objetivo é mudar o evento. Do outro, o modelo cabalístico, o problema está aqui dentro, na minha percepção, e o objetivo é me mudar. A oração deixa de ser um pedido para fora e vira uma ferramenta de transformação interna. Beleza, então com essa nova base a gente consegue começar a entender o que seria, então, uma verdadeira oração. E já vou adiantar, não tem muito a ver com as palavras que a gente usa, mas sim com um desejo muito profundo de mudar. E a definição é intensa. Não é um pedido qualquer, sabe? É uma necessidade que vem das entranhas, visceral mesmo. É o desejo mais poderoso que alguém pode ter, o de mudar a própria natureza por dentro. O objetivo, então, fica muito claro. Não é mais para tirar o evento ruim da frente. É para alterar a minha natureza, para que eu consiga sentir aquele evento como bom. É sobre perceber a atitude de amor do Criador por trás de tudo. É, no fim, querer o que o Criador quer dar. É uma sintonia fina. E, gente, este é o ponto-chave. Presta atenção nisso. A oração não são as palavras que saem da boca. A oração é essa necessidade intensa de mudança. O desejo em si já é a oração, já é a conexão sendo feita. Tá, e qual o resultado disso tudo? Qual o efeito prático de mudar o foco dessa maneira? Bom, a resposta que essa perspectiva dá é tão poderosa quanto imediata. Imediata? Como assim? É simples, porque a mudança que se pede é interna. A partir do momento em que aquele desejo genuíno de mudar nasce dentro de nós, a transformação já começou. A resposta não vem de fora, ela acontece dentro, naquele exato instante. E essa citação aqui, para mim, fecha com chave de ouro. A pessoa começa a viver e a perceber um mundo muito diferente. Olha que incrível. O mundo lá fora pode até continuar o mesmo, mas quem está olhando mudou. E quando quem olha muda, a realidade inteira muda junto. E a gente fica com essa reflexão final para pensar mesmo.
E se a oração não for sobre mudar o nosso mundo, mas sobre mudar a forma como a gente vê o mundo? Talvez essa não seja só uma nova forma de orar. Talvez essa seja finalmente a maneira mais eficaz de verdade, começar a transformar o mundo.